Neste vídeo mostraremos mais alguns conceitos básicos a respeito da perspectiva cônica. Na aula anterior, mostramos perspectivas com 1, 2 e 3 pontos de fuga. Mas será que é correto classificar as perspectivas através da quantidade dos seus pontos de fuga? Se fôssemos classificar esta imagem através dos seus pontos de fuga, como ela seria classificada? Quantos pontos de fuga temos aqui? Nesta figura estão representados dois prismas de base pentagonal, sendo que um prisma está deitado e o outro prisma está de pé. Cada prisma tem 6 direções em suas arestas, as 5 direções do pentágono e mais uma direção que é a direção na qual o prisma foi extrudado. Como um prisma está numa posição diferente um do outro, então nós temos 6 direções aqui, mais 6 direções neste outro prisma, poderíamos ter 12 pontos de fuga nessa imagem. Porém, este prisma que está deitado, nós podemos notar que essas arestas que estão de pé, elas também estão paralelas. Ou seja, o nosso plano de projeção ele é paralelo a essas linhas verticais. Ou seja, nosso plano de projeção é vertical. O nosso desenho apresenta diversos pontos de fuga. E a quantidade desses pontos de fuga, na realidade, não depende do tipo da perspectiva, mas sim das direções que são apresentadas pelos objetos que nela estão sendo retratados. Todas as perspectivas são feitas usando sempre os mesmos princípios básicos. O conceito básico é muito simples. Os objetos que vemos na vida real, na realidade, os raios de projeção, eles convergem todos para o nosso ponto de vista e, quando cruzam um quadro, o plano de projeção, ele vai criar intersecções que, quando ligadas, formam a imagem em perspectiva. Estes princípios básicos já são conhecidos há muito tempo pela humanidade. Na Renascença, diversos dispositivos foram criados para auxiliar no traçado da perspectiva cônica. A classificação das perspectivas em 1, 2 ou 3 pontos de fuga só fazem mais sentido quando retratamos objetos triortogonais, uma cena onde essas 3 direções predominam na imagem, que normalmente são largura, altura e profundidade. Na perspectiva com 3 pontos de fuga, o nosso plano de projeção pode assumir qualquer posição no espaço. Porém, nas perspectivas com 2 e 1 ponto de fuga, como a maioria dos objetos arquitetônicos são construídos no prumo e nivelados, como as linhas verticais ficam paralelas, então o nosso plano vertical, nosso plano de projeção tem que ficar na vertical. Então, nos programas de CAD, quando a gente vê o que a gente pode representar através de uma perspectiva ou uma perspectiva com 2 pontos de fuga, na realidade nós estamos travando o nosso plano na vertical quando escolhemos 2 pontos de fuga. Quando dizem que numa perspectiva com um único ponto de fuga, esse ponto de fuga acontece na linha do horizonte, isso é uma simplificação que nem sempre é verdade, como poderemos ver na gravura a seguir. O artista gráfico Mauritius Cornélio Escher criou diversas ilustrações onde ele confunde os nossos sentidos brincando com a perspectiva. Nessa gravura chamada Um Outro Mundo, de 1947, o Escher ele retrata uma cena de 3 pontos de vista diferentes, porém todos compartilham o mesmo ponto de fuga. Então, nós temos aqui um único ponto de fuga, e se nós formos analisar esta imagem por partes, então olhando só para essa região, o que nós vemos é um pássaro com cabeça humana sobre um parapeito, um chifrinho lá, uma cornetinha pendurada, e ao fundo um terreno com crateras,
e um céu espacial. Aqui a gente vê que o ponto de fuga, né, ele está na linha do horizonte, né? Então seria como uma perspectiva de um único ponto de fuga tradicional, com o ponto de fuga no horizonte. Porém, se a gente olhar, né, a cena em outro trecho, aqui é como se nós estivéssemos no alto, olhando exatamente para baixo, para Nadir, né? Então, o que é que nós vemos? A mesma cena, né? O pássaro, a cornetinha pendurada, e aqui só é visível o terreno com as crateras. O ponto de fuga, né, não está mais no horizonte, né? Ou seja, continua sendo uma perspectiva com um único ponto de fuga, né, mas o ponto de fuga não precisa estar no horizonte, né? E na terceira parte da cena, nós vemos o contrário. Nós estamos embaixo e olhando para o zênite, para a parte mais alta do céu, né? Então aqui nós deixamos de ver o terreno e vemos só o céu, né? Um planeta como Saturno aqui, uma galáxia. E toda essa parte que ficou exposta, ela é comum para as três cenas. Então, quando todas são reveladas ao mesmo tempo, né? Então não existe um conflito geral nos pontos de fuga. Então, quando a gente começa a analisar parte da imagem, é nessa hora que os nossos sentidos acabam sendo confundidos. Na litografia Belvedere de 58, o Escher continua a confundir os nossos sentidos, porém agora criando objetos impossíveis que são representados em perspectivas que compartilham dois pontos de fuga. Então, nós temos nessa figura este ponto de fuga, esse outro ponto de fuga na esquerda, e se juntarmos os dois, temos a linha do horizonte. E se formos analisar aqui a imagem, nós vemos que existe um nobre aqui, provavelmente o rei, né? Ele está com o olho exatamente na linha do horizonte, observando no Belvedere aqui, no mirante. Então, se analisarmos só a parte de baixo dessa figura, não encontramos problema algum. A pessoa vem, sobe a escadinha, aqui vai encontrar uma outra escada para subir para o andar superior, aí você vem para cá e observa a vista desse ponto de vista. E a gente não vê nada, né, a perspectiva está totalmente correta, não tem nenhum conflito nessa imagem. E o que a gente pode observar, que a pessoa entra e esse mirante ele é mais comprido na direção do ponto de fuga vermelho aqui, da direita. Bom, e ao subir a escadinha, vamos analisar a parte de cima da imagem. Então, quando a gente olha aqui, a pessoa vem, chega aqui pela escadinha e a única coisa que a gente já começa a ver de estranho aqui, esse mirante ele ficou comprido na outra direção, ele está mais comprido na direção do ponto de fuga da esquerda agora. Porém, olhando para a imagem, o pilarzinho de trás está para trás, o pilarzinho da frente está para frente, não existe nenhum conflito, ou seja, as duas metades de cima e de baixo da imagem estão perfeitas e compartilham aquele ponto de fuga sem problema algum. Porém, na hora que a gente junta as duas imagens, como que essa daqui ficou comprida para uma direção e essa para outra, né, acaba dando um nó, né? E esse nó se dá na altura do horizonte aqui, onde o Escher habilmente fez com que os pilares coincidissem exatamente os da imagem de cima com a imagem de baixo, né? Porém, se vocês examinarem, esse pilar ele está aqui na frente e ele corresponde a um pilar que está atrás na imagem de baixo. Mesma coisa aqui, um pilar da frente. Então aqui acabam cruzando os pilares, os que eram da frente acabam se tornando os de trás e vice-versa, né? E esse é um objeto impossível de ser criado no mundo real. E aqui nessa cena, aqui embaixo, esse homem está segurando aqui um outro objeto impossível, e aqui está uma planta, né, mostrando a planta desse objeto impossível também, né? Existem diversas obras onde o Escher continua fazendo essa brincadeira com as perspectivas. Neste vídeo, mostramos apenas como desenhar uma projeção cônica de um objeto tridimensional. No próximo vídeo, mostraremos como desenhar esta perspectiva a partir
das projeções ortogonais, ou seja, de uma planta e de uma vista lateral.